custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, nós tivemos a divulgação na última sexta-feira do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB. E os dados mostram uma queda de 6,28% no primeiro semestre do ano e 10,94% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior. Como é que você viu esses dados, Fausto? Bem, Glauco, é um dado esperado. Nós estamos olhando aí os últimos trimestres, o último trimestre. O último trimestre foi o que se referenciou aí bem no miolo da crise da pandemia, e ele indica, de certo modo, a paralisia da economia em geral. O que a gente teve aí foi um recuo bastante acentuado da atividade econômica, e nós vamos olhar aí um pouco para frente como é que isso vai se confirmar agora já em 1º de setembro. O IBGE deve divulgar esse trimestre em relação ao PIB, vamos ter mais certeza aí do que aconteceu com a economia. Agora, ele basicamente reflete o que a gente já sabia. A economia ficou paralisada por conta da pandemia, por conta de muita incerteza. A gente está vendo que, de fato, as coisas começaram a voltar, mas num patamar ainda muito menor, num patamar ainda muito aquém da necessidade do crescimento do país. E a questão que se coloca para nós agora é como é que ao longo do segundo semestre a gente vai consolidar a nossa paralisia, né? Enfim, o tamanho da nossa economia em geral. Eu acho que essa é a grande pergunta que se faz hoje. Até muito menos do que foi esse primeiro semestre, mas como vai ser encaminhado o segundo semestre do ponto de vista da atividade econômica. O número ele é um indicativo, ajuda a gente a perceber o quanto de fato a economia foi impactada. Tem ali, junto com a atividade econômica, nesse ritmo, né? Antes da pandemia já não estávamos, ao contrário do que diz o ministro Paulo Guedes, não estávamos decolando, a economia já estava ruim, né? Você já abordou esse tema aqui também, Fausto, mas a gente tem um panorama de setores, em especial, bastante prejudicados, né? Pela baixa atividade econômica, como o setor industrial, junto com uma desestruturação do mercado de trabalho que também já não vinha em patamares bons antes da pandemia. É necessário que a gente faça aí um planejamento, que a gente, enquanto sociedade, mas principalmente o governo, o Congresso Nacional também, para cuidar disso, né, Fausto? Porque senão, sem recuperação do emprego e um patamar mínimo de renda para as pessoas, a economia vai continuar nesse nível baixo. Sim, a economia está nesse nível baixo, Glauco, e ela só não está pior, é bom lembrar, por conta do abono emergencial. São mais de 60 milhões de pessoas que passaram a receber o abono emergencial ali por conta da proposta colocada pelo movimento social e movimento sindical no Congresso Nacional. O Congresso Nacional força o atual governo a fazer uma distribuição de fato de recursos para um conjunto grande da população, e isso de alguma forma vem mantendo o consumo, foi de certo modo uma injeção aí na economia, porque senão, muito provavelmente, a queda econômica seria muito maior. Uma das questões colocadas agora com relação ao segundo semestre é qual vai ser a postura em relação ao governo com a continuidade ou não do abono emergencial. Se o abono emergencial continuar até o final do ano, como defendem as centrais sindicais, defendem os movimentos sociais, a gente deve ter ali um retorno da economia de maneira um pouco mais tranquila, né, dentro de um cenário bastante complicado que a gente está tendo aí com relação à pandemia. Agora, na outra ponta, se o abono emergencial for extinto, como muitos defendem, a gente vai ver a economia muito provavelmente ter uma queda muito grande do ponto de vista geral. Do ponto de vista dos setores, uma das questões que a gente está vendo também é que, é óbvio, o comércio foi muito atingido, e aí, consequentemente, você atingiu a indústria. Mas essa diferença entre o comércio e a indústria foi uma diferença menor, em especial, Glauco, por conta, de fato, de você ter colocado recursos na economia por meio do abono emergencial. O movimento seguinte, né, que a gente está esperando,
é, primeiro, olhar um pouco como é que vai se manter a trajetória aí do consumo, como é que vai se manter a trajetória do desemprego. O desemprego está alto, mas é bom lembrar que o desemprego ele é medido a partir da busca ativa com relação ao emprego. Muitas pessoas deixaram de procurar emprego do ponto de vista efetivo com relação à pandemia e agora, muito provavelmente no segundo semestre, devem voltar à busca ativa de emprego, o que deve elevar a taxa de desemprego em geral. A economia ela ainda está fria, há muita dúvida em relação para onde vai a pandemia. Nós sabemos que, de fato, a pandemia não está controlada no país, ela ainda se expande, algo que deixa bastante dúvida em relação ao que vai acontecer nos próximos 6 meses. Você junta tudo isso a uma falta de fato de planejamento e de indicativo do governo federal de qual vão ser as suas ações. Então imagine você é um investidor, um empresário, enfim, um pequeno comprador, tem que tomar uma decisão e você de fato não sabe muito bem para onde as coisas vão, não sabe de fato quais são as escolhas que o atual governo vai cumprir. Tudo isso leva a bastante insegurança e isso inibe o investimento em geral. Há muita insegurança hoje no mercado, há muita dúvida em relação ao que vai acontecer. Agora, o que já se sabe é que, de fato, a gente vai ter um ano dos mais difíceis, muito provavelmente a gente vai ter a maior queda histórica do PIB e vamos ter que construir aí as bases para enfrentar uma retomada, para minimamente mitigar essas perdas a partir do ano que vem. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.